Eu estou há 18 anos querendo falar. Sabe o que é você estar com 18 anos engasgada? Querendo falar? Não tô querendo chamar atenção nem nada. Se o Thiago chegou e falou, só pediu perdão e tá tudo bem, mas eu tenho o direito de falar, não me proíbam. Por favor, eu tenho que ter o direito da minha versão. Estão falando por aí desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. O cara é um pastor e ele tem um caso de 18 anos com a amante. Né? E tudo que eu falo, eu tenho provas. Cara, você tem noção disso? Isso é um absurdo, sabe? O grande problema do pessoal de igreja é que eles querem muito, muito, muito a verdade. Mas quando a verdade vem à tona, eles não estão prontos para ouvir. Não estão. E é verdade isso daqui que ela falou. E seja bem-vindo à terceira parte do vídeo da amante do pastor, que tem um caso há mais de 18 anos com o pastor. A gente reagiu durante 2 vídeos, então eu deixei uma playlist com os 3 vídeos aí na ordem, sobre essa moça, onde ela conta a história dela, a experiência pessoal dela, sendo amante de um pastor. Aí ela conta todos os detalhes mesmo. O pastor já assumiu que ele realmente caiu em adultério com essa mulher, ele assumiu mesmo, pediu perdão para a igreja dele. O pastor tem mais de 200 mil seguidores lá no Instagram dele. Eu conto isso no episódio 1, no episódio 2 eu dou continuidade, agora o episódio 3 a gente vai dar continuidade nessa história dela. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, né? Deixa o seu like e me fala aqui nos comentários qual horário que você tá assistindo e qual a cidade que você mora, onde que você tá assistindo, né? Onde você mora. Vamos lá. E ficamos 8 anos sem se falar. Desses 8 anos, foram os 8 anos que eu acertei a minha vida. Eu consegui casar, eu consegui ter uma profissão. Aqui é uma continuação, ela ficou com esse pastor, o Thiago aí, em 2006, 2007, e depois ela fica um período aí sem, digamos assim, contato com ele, de acho que 8 anos, sei lá, e aí depois ela vai rever ele, e aí ela vai cair de novo. Ou seja, ela tenta consertar as coisas 2 vezes, porque a primeira vez ela conta pro próprio namorado dela, a segunda vez ela conta ali pra igreja, tenta se acertar, se consertar, aí se afasta dele e depois de novo. A minha vida deu uma alavancada, quantas páginas, né? Mas assim, sabe como é a vida? Um boleto, mas a gente, né? Foram os melhores 8 anos da minha vida. Eu esqueci o Thiago. Foi aí quando ele lançou, veio a pandemia, não tinha nada que eu gostei. Foi quando ele lançou. Foi nesse intervalo que você teve os outros 3 filhos? Eu tive um intervalo do terceiro filho. No terceiro filho desse intervalo de 8 anos, meu filho tem 8 anos hoje. Ele chegou a perguntar se esse filho era dele. Porque assim, a gente estava junto. Eu escolhi essa pergunta porque todo mundo. Meu terceiro filho tem 8 anos, gente. Mas o Alex vai fazer o DNA. Ela tem 3 filhos e agora ela tem dúvida, ou ela tem dúvida não, né? Ela sabe, segundo ela mesma, ela fala que não é dele. Mas você vê que as pessoas em volta, quando ela vai contando a história, ficam em dúvidas, né? Tá tranquilo. Já dei essa ideia pra ele. Eu falo com muita naturalidade, me desculpa, né? Mas é a verdade. Eu não vou pegar e ficar. Chega até a ser um pouco assustador a maneira como ela conta as coisas, porque realmente você vê que ela fala de uma forma tão natural, como se fosse uma coisa assim normal. Ah, fui lá, fiquei com ele e tal, assim, assim, assado, vai contando. Porque é o que ela passou, ela tá contando a história, digamos assim, né? Não tem como porque. Oi? Tem alguma chance de algum desses filhos ser dele? Não, eu e o Thiago, a gente fez as contas, não tem chance, não. Foi o Thiago que teve as contas também. Não falta dinheiro. Não, não é meu, não. Mas não tem chance, não. Mas, eu vou fazer o DNA, mas pra mim, porque foi por muito pouco tempo, meu terceiro filho. Muito pouco tempo. Ele tem 8 anos. E foi justamente quando a gente ficou, aí eu sumi. Então, o Thiago, na cabeça dele, falou, cara, ela engravidou, tá sumindo, e eu acho que ele também pensou isso. Porque depois eu apareci grávida, depois ser uma coisa só entre eu e ele, mas não. Mas o DNA vai ser feito aí, só para ficar de boa, né? Eu acho que é justo, ele merece isso. Nem me sinto... Só as crianças que eu queria que não soubessem, mas souberem, não tem o que fazer. Aí o que aconteceu nesses 8 anos? O Thiago entra para a internet, mas eu não estou vendo, não estou acompanhando nada. Aí quando deu mais ou menos 6 anos, 8 anos, né, que eu fiquei longe, 6 anos, um dia eu fui para o shopping e a gente se cruzou. Quando a gente se cruzou, a gente se olhou. Quando a gente se olhou, me deu... Aí eu fui para... Me deu uma... Como é que será que ele tá? Entrei na internet, aí foi quando eu vi. Pra vocês verem que foi na época que ele tinha 60 mil seguidores. Eu falei, nossa, ele tá famoso. Que legal, nossa, tô feliz. Liguei para ele. Essa foi a única vez que eu liguei pro Thiago. Porque a gente tinha se cruzou, a gente fez uma olhada assim.
E aí, como é que você tá conversando por telefone por 1 hora, falando, pô, seja feliz, tal, que bom, terminamos, ficou aquele sentimento assim, será que vai rolar? Não rolou, só foi uma conversa. Passou-se mais 2 anos, chegamos em 2024. 2024, Ou seja, 2024, o quê? Agora, ano passado, né? A gente tá em 2025. eu tava vivendo minha vida normal, eu casei com o Alex, eu era baseada, eu casei, eu fiquei numa igreja, eu ia pra igreja, eu tinha oportunidade, eu conheci pessoas maravilhosas, a missionária que hoje está me ajudando, eu conheci ela da igreja Adebrais, da Vila Sônia aqui de Praia Grande, uma igreja simples. Era uma igreja que cantava harpa, eu estava renovando a minha vida, estava muito bem. Eu falei, cara, eu reconstruí. Só que aí, eu comecei em janeiro, no dia 6 de janeiro, 2 de janeiro, comecei a fazer vídeo na internet, que eu não sei mexer, já devia fazer quando você mexer nada na internet. E eu mexendo no vídeo na internet, eu apertei no botão, que eu nem sabia que quando você fazia stories, dava para ver quem via. Aí apareceu lá, Thiago Santana, com essa conta que eu te mostrei aí. Sim. Aí eu, o Thiago tava me vendo, aí mais uma vez mexeu comigo. Então mexeu naquela vez comigo quando eu vi. Então ele ainda estava, apesar do que aconteceu nesses 8 anos, ele ainda estava aqui dentro, sabe? Aí o que aconteceu? Eu peguei. Até porque isso é bíblico, né? A Bíblia fala, quando você se adultera lá, tudo mais, você e a outra pessoa se tornam uma só carne, né? Tem uma certa ligação. E tem até um estudo científico recente que fala que o DNA do homem, ele fica na mulher por conta da inseminação, do sêmen e tudo mais ali. Então, o nosso DNA fica preso na mulher quando você tem relação ali íntima. Então, isso tem uma verdade, sim, tem até a questão espiritual, fica uma certa ligação, porque você abre porta, né, ali. É como se você abrisse portais. Então, por isso que a Bíblia não ela é contra, por exemplo, a promiscuidade, o adultério e tudo mais, porque você vai abrindo portas com diversas pessoas e portais. E essas portas podem atrair muita coisa ruim para sua vida também. Então, por isso que uma pessoa que tem relação com várias pessoas, ela geralmente ela tem a vida espiritual dela é, com algum tipo de problema, ou geralmente é problemático a vida espiritual da pessoa. Ela não consegue, às vezes, se aproximar de Deus, orar. Muitas pessoas que passam por uma vida assim, elas têm muita dificuldade aí de se aproximar de Deus. E coloquei para ele assim: você tá me vendo? Aí ele falou, sim. Aí eu, você tá indo no meu número de telefone? Aí sim. Vamos se falar? Vamos. Dá uns 15 minutos. Ligando e começamos a conversar. Aí nessa conversa, que depois desse dia, a gente parou de conversar só dia 30 de 2024. Aí eu falo pra você, foi o ano todo. Aí a gente teve um caso. Por que a gente teve um caso? Porque desde esse dia a gente nunca parou de conversar. A gente saía 2 vezes por semana. Sabe assim, teve beijo. Isso que eu queria. Quando ele beijou, eu falei, vou terminar o casamento, acabou. Não posso fazer isso com a Alex. Porque agora não é mais só sexo, tem sentimento. E eu gostava. Nossa, eu ficava com 2 caras, sim. Eu ficava com 2 caras. Eu gostava do Alex. O Alex, ele não tem erro. O Alex, ele não foi o cara que me despertou. Não, tinha nossos problemas de relacionamento, brigava, aí voltava. Mas eu tenho uma família com ele, gente. Eu tinha 4 filhos, não é? Você não tem 4 filhos com qualquer pessoa. 4 não, foram 6. O Alex sempre foi presente, o Alex sempre trabalhou. A gente sempre foi divertido com o outro. Ele não tinha falta, principalmente na área que todo mundo sempre fala quando o cara é cunhado. Eu não tenho o que falar do Alex. Nada, pelo contrário. Por isso que eu queria ficar com os 2. Eu fui errada, eu fui a cachorra. Você vê que ela fala que queria ficar com os dois e ela foi errada. Ela foi ela mesma confessa, entende? Eu fui mesmo. Eu gostava de ter os 2. Era maravilhoso. O pecado, ele é maravilhoso. O pecado, ele não é ruim, gente. E eu não tô fazendo propaganda do pecado. Você se enlaça com ele. Só que... Mas a própria Bíblia diz, né? Tipo, não é à toa que a Bíblia fala pra gente tomar cuidado com o pecado por conta disso. É igual, se você for parar pra pensar, a própria droga em si, a própria bebida em si, na hora ali é mil maravilhas. Você fica doidão, você se sente mais corajoso e tudo mais, e você conhece um outro lado seu que talvez você não conhecia, você fica mais desinibido, tudo. Mas quando passa o efeito, você vê as consequências. E quantas pessoas que às vezes bebe, se embriaga, e às vezes acaba perdendo o controle
e acaba tomando decisões erradas. Quantas pessoas que às vezes pelo efeito ali das drogas acaba tirando a vida de alguém, acaba cometendo um crime e depois se arrepende, só que é tarde demais, né? Porque na hora o efeito é bom, né? Assim como na hora o pecado é bom, o adultério é bom, o prazer momentâneo ali é bom, mas as consequências depois, até ela mesma vai falar aqui. As consequências dele, eu tô começando a sentir. E eu sei que tá só começando. Eu falei para você, eu perguntei a você se podia fazer qualquer pergunta, se tu podia fazer. E o Alex, ele diz naquele vídeo que você chegava a mandar vídeos pro Thiago e depois mandava pro Alex. E, na verdade era pro Thiago. Isso acontecia? Olha, quando ele pegou e falou aquilo, eu não tinha conversado nada com ele ainda, tá? Então, assim, ele falou no calor da emoção. Então, depois vocês vão entender o meu desabafo com ele, eu não cheguei a falar isso pra ele. O Alex, ele calculou. Eu nunca falei pro Alex assim, Alex, esse vídeo aqui, ó, eu tava pra clicar ele. Eu nunca falou. Ele calculou, porque ele chegou a ver alguns vídeos. Ver alguns vídeos. Então, ele calculou, eu não falei isso pra ele. Mas, de fato, acontecia. Porque, pra mim, os dois eram iguais. Eu não vi a diferença. Isso é muito errado, tá? Não sei se é certo. Mas eu tô falando a verdade. Eu não vi a diferença entre o Thiago. Eu pensava assim, tá, é os dois, eu vou ficar com os dois. Aí você pensa, totalmente errado isso aí. Mas eu não vi a diferença. Então o que eu pensava? Pô, tô tirando essa foto aqui, eu vou mostrar pra... Não sei se é a minha internet Tá aqui. me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? eu tô ouvindo. Eu também tava tirando também. Então eu pensava assim, se um dia vazar, ele vai achar. Eu pensava assim, eu tinha uma mente muito. Nossa, meu Deus, eu fiz muita coisa errada. É que eu já confessei meu pecado, mas eu não vou sair lá do meus pecados, eu fiz muita coisa errada. Eu pensei assim, se vazar, o Alex ia falar, pra quem que foi? Aí eu falava, tá tudo, eu lembro que eu te mandei, mas eu mandava pros dois. Entendi. Então é verdade isso que ele falou. Ou seja, ela planejou até, pô, ela tava mandando nudes ali pro amante, mas e se vazar, se isso daqui sair? Ah, eu vou mandar pro meu marido também, porque aí eu posso colocar a culpa nele também. Você percebe a maldade da pessoa? Aí o que aconteceu? Eu tava nessa promiscuidade. Só que nesse ano, a gente começou a se estreitar, a gente começou a conversar, cara. Depois de 17 anos dessa indevida, eu já começava a conversar. Você tem aí, Amanda? Coisas que tu tem mesmo? Sabe assim? Então, quando vocês pegam e falam assim, nossa, 18 anos de casa, não foi bem um caso. Eu era tipo, essa é a verdade. Mas eu tinha sentimento por ele, entende? E ele sabia disso. E o que aconteceu? Ele começou a falar, poxa, Amanda, isso aqui que a gente tá fazendo muito errado, tudo uma proporção. A gente começou a se relacionar quando ele tinha uns 165 mil seguidores. Agora ele tá com 100 mil mais. É errado, mas assim, a partir de hoje a gente saiu a primeira vez, não vamos mais, cada um segue nossa vida. E a gente não conseguiu. E aí, vocês viram o áudio que o Alex pegou e colocou, que deu pra você, que ele fala assim, eu não sei por que eu voltei a fazer isso. Não sei se de repente é pra eu pegar e ajudar em alguma coisa. Eu mandei esse áudio pra você. Aí, eu não, né? O Alex mudou aí, você tem aí esse meu áudio, que ele fala isso, é justamente sobre isso. Ele falava muito assim comigo, Amanda, eu não sei por que eu tô fazendo isso, porque eu não posso fazer isso. O Thiago, ele nunca pegou e viveu comigo sentindo assim, não, tá tudo certo. Ele nunca fez isso. Aí ele sempre falava, cara, eu não posso. Era uma prisão da gente. Aquela velha história, gente. Um pecado, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. É por isso que aqui no canal tem até vídeo falando sobre o NoFap. Por quê? Porque você começa, às vezes, num pecado pequeno. Você começa ali vendo um vídeo, vendo outro, né? Você começa ali no pecado, sei lá, da masturbação. E aí vai puxando para outras coisas, né? Uma promiscuidade chama pela outra, né? Chega uma hora que aquilo ali não satisfaz mais você. Você vai querer outras coisas, outras experiências. Aí você já vai querer partir para a realidade, para realmente consumar o ato ali com alguém. Então, é muito complicado, gente. Nós, seres humanos, nós somos falhos. Por isso que nós dependemos de Deus, nós dependemos de Cristo. Porque sem Deus, sem Jesus, a gente não consegue viver uma vida realmente 100% santa, 100% correta. Não dá, velho. Não dá. O ser humano, ele é tendencioso ao pecado. Você tem o desejo pelo pecado. Naturalmente, você nasce com esse desejo. Um desejo por fazer as coisas erradas. E, gente, é muito importante uma parte que ela fala aqui. Tem uma coisa que existe entre eu e o Thiago que é muito importante falar aqui. Eu nunca corri atrás do Thiago. Eu nunca liguei pro Thiago. Eu nunca fui atrás do Thiago.
Eu não vi aquela doidinha, igual os que depois falaram, que ficava em cima, no pé, para ele cair, que é o que um monte de gente deve estar falando agora. Olha, a mulher fez o que fez para o cara cair, o homem de Deus. O servo do Senhor, que é a Dalila, que já falaram. Não. O Tiago que vinha atrás de mim e eu não conseguia dizer não, porque se criou um elo entre a gente. De cumplicidade, por não falar a verdade. Ele era o meu crush, hoje, né, que eu vejo. Ele era o totem, e hoje, que eu vejo, ele era o cara platônico. Uma vez eu falei até para uma amiga minha, falei, cara, qual é o teu crush? Aí ela assim, crush? Que crush? Aí ela assim, Leonardo DiCaprio. Então, se o Leonardo DiCaprio aparecesse pra tu à noite e falasse assim, ó, vem, tu iria? Ela falou assim, tu tá comparando o Thiago com o Leonardo DiCaprio? Eu falei, não, não é isso. Não parece muito, né? Mas eu entendi. Entendi. Por favor. É a ideia que eu tinha do Thiago. E olha que para as pessoas pode ser que ele nem seja tudo isso, mas para mim ele era. Uma menina de 19 anos. Ou seja, ela admirava ele como se fosse um deus grego, digamos assim, né? Para ela, ele era assim o topo ali do topo de um homem bem destacado, de um homem bem sucedido, de um alfa, digamos assim. E aí, o que a gente aprende com isso, gente? O que a Bíblia diz sobre isso, Felipe? Primeiro, o perigo da sequência do pecado, que é um abismo chama outro abismo, isso está em Salmos 42:7. Quando uma pessoa comete um pecado, ela não se arrepende, isso abre porta para que outros pecados entrem na sua vida. É como cair em um buraco que leva para outros mais profundos. Então, um exemplo disso é o adultério. Ele leva à mentira, que nem no caso deles, eles começaram a mentir, engano e destruição da família, de outros relacionamentos também. Por isso que Mateus 26:41 diz, vigiai e orai para evitar a primeira queda, né? Porque uma queda meio que vai chamando a outras. Segundo, o salário do pecado, as consequências do pecado, é a morte espiritual, a morte aí de relacionamento com a família, morte da confiança, morte do seu eu espiritual, porque você começa a mentir, você começa a perder o seu caráter, você começa a perder a sua moral, você começa a ter um coração mais endurecido, você para de ter fé. Então o pecado ele traz consequências espirituais, emocionais e físicas. E leva à separação de Deus, o sofrimento, separação familiar, destruição da família, traz vergonha em público e gera um arrependimento tardio. Então, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Como no caso dela, ela sentiu remorso ali no começo. Ele sentiu um remorso ali depois do ato. Mas arrependimento ele leva a pessoa a querer mudar de vida. Romano 6:23 diz para buscar a graça de Deus que oferece vida eterna, que é através de Jesus Cristo. O terceiro é o endurecimento do coração, que é o que eu falei, você vai perdendo o seu caráter, vai se tornando uma pessoa mentirosa, vai querer guardar segredos. Então, para guardar segredos, às vezes a pessoa está disposta a tudo, e isso inclui mentir, enganar, apagar arquivos, mensagens, fotos, apagar provas. Então, quando o pecado ele não é confesso, a pessoa se acostuma com ele e começa a justificar suas ações, afastando-se de Deus. Ou seja, eu pequei por conta da minha esposa, eu pequei porque isso, eu pequei por conta da... Às vezes você simplesmente pecou porque você quis, né? E às vezes a pessoa não vai chegar nesse raciocínio. Não, a culpa é da fulana, a culpa é do ciclano. Ah, meu casamento estava ruim, não sei o quê. E às vezes não, às vezes estava tudo perfeito. Às vezes estava tendo um bom relacionamento, mas a pessoa queria um extra, queria a mais. Então, um exemplo, isso é um pastor que esconde seus pecados aí e perde a sua sensibilidade espiritual. E isso prejudica a sua comunhão com Cristo, mas também prejudica, que nem no caso dele, que era um pastor. Se a vida espiritual dele já estava ruim, imagina a dos membros da igreja que ele frequentava. Você acha que alguém que é um líder ali, religioso, um pastor, e está com uma vida totalmente destruída, ele vai conseguir dar bons conselhos para os seus membros? Dificilmente, né? Dificilmente. A pessoa corre o risco até de dar conselhos ruins. Então, confessar e abandonar os pecados antes que o coração endureça. Provérbios 28:13. Porque quando você se acostuma, já era. O quarto ponto é, as consequências são cruéis, como nem a moça falou, né, que começou a ver as consequências agora, que aí envolve família, amigos, você perde toda a sua credibilidade, as pessoas se afastam, perdem a confiança em vocês. Então,
Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zombra, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, qual a consequência do pecado deles? Agora as pessoas dificilmente vão confiar neles, dificilmente as pessoas vão acreditar neles. Aí as pessoas começam a achar que tudo que você fala é mentira, as pessoas param de dar credibilidade para você. Quando você planta traição, você colhe também traição. Então as pessoas começam a virar as costas. Gente que você ajudou quando você precisar não vai te ajudar. Fora toda a humilhação, destruição da família e tudo mais, até familiar e em questão espiritual também, ministerial. E o pecado ele traz consequências inevitáveis. É o seguinte, não importa o quanto você guarde segredo, o quanto você minta, o quanto você tente ocultar isso, mais cedo ou mais tarde a verdade sempre vence, a verdade sempre vem à tona. Então as consequências são inevitáveis. A diferença é, você vai sofrer as consequências hoje ou vai sofrer amanhã e com juros. E pior, porque quanto mais tempo vai passando, pior é as consequências e mais coisa você vai colher. Nem no caso deles, 18 anos aí guardando segredo. Consequência para os filhos, aí depois os filhos crescem e se revoltam contra os pais, aí você não sabe por quê, né? Às vezes o filho cresce e começa a aprontar um monte de coisa, porque não quer mais obedecer o pai, não quer obedecer a mãe, não respeita mais o pai, não respeita mais a mãe, não confia no pai, não confia na mãe, às vezes joga na cara também essas coisas que os pais fizeram, e as consequências são devastadoras. Então, embora demore, essas consequências vão vir. E quando vir, vai vir com juros. Então, embora Deus perdoe, as marcas do pecado são profundas e afeta a vida pessoal, familiar, ministerial, espiritual, financeira, que às vezes tem processo que vem junto, né? Então a traição ela leva a uma destruição, digamos assim, prolongada, né? É uma destruição que vem aos poucos ali, que vai te pegando aos poucos, te trazendo feridas aos poucos. Então, semear boas obras e arrependimento para colher frutos de justiça. Ou seja, o caminho para o arrependimento não é um caminho fácil. Não é só, eu vou confessar aqui para a igreja, eu vou contar aqui nesse canal e tudo mais e tá tudo certo. As consequências vão vir. E, e para lidar com as consequências não vai ser fácil, não vai ser brincadeira. Então, como que quebra esse ciclo? Decisão, que é o que eu falei aqui no vídeo, arrependimento e mudança de vida. Decisão de mudar de vida, arrependimento, realmente, quando você se arrepende mesmo, que nem você confessa, você conta, você também ensina e instrui outras pessoas a não fazer o mesmo, e você busca se afastar. Como diz em Tiago 4:7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas só que nós também temos que fazer a nossa parte, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, lidar com as consequências do pecado. Por exemplo, Davi pecou, o rei Davi pecou, mas ele teve que lidar com todas as consequências do pecado dele. Então, buscar a presença de Deus através de oração, leitura bíblica, comunhão com outros irmãos, com outros cristãos, fazer terapia, psicólogo, ajuda, psicólogo de preferência cristão, terapeuta de preferência cristão, que são pessoas que vão te entender melhor. Se você é de outra religião, busque outra religião, né, um psicólogo da sua mesma religião. Mas a restauração ela é possível? Mas ela é muito dolorosa também, tanto para você como para as pessoas que foram traídas, como para as pessoas que estão envolvidas, como familiares, filhos, amigos, nem no caso dele, líderes que estavam ali talvez confiando nele, confiando ali coisas cristãs na mão dele. As pessoas vão perdendo a confiança, vão perdendo a credibilidade, né? Por exemplo, o cara tem 200 e poucos mil seguidores ali no Instagram. Quantos desses vão perder a confiança? Mas também tem aquelas pessoas que vão te perdoar, que vão estender a mão, que vão te ajudar. Talvez pessoas que também erraram vão te ajudar, vão estender as mãos. E é para isso que a igreja existe, para estender a mão quando um cai, ajudar o outro a se levantar. Porque errar desse jeito aqui, gente, todo mundo erra, todo mundo erra. A diferença é o erro de cada um. Um erra, às vezes, bebendo demais e errando. Outro, às vezes, vai errar se drogando. Outro, às vezes, vai errar mentindo. Outro vai errar, assim que nem no caso deles, adulterando. Outro vai errar com questão financeira, vai roubar lá a igreja. Cada um tem o seu erro e sua falha. Então, por isso que nós temos que um ajudar o outro. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não iríamos precisar um ajudar o outro.
Mas como nós somos falhos, por isso nós precisamos uns dos outros. Conclusão, o pecado nunca traz algo bom. Ele é enganoso, destrutivo e ele vem que nem descrito pela moça. Na forma de alguém que você admira, que parece bom, que vai ser gostoso e tudo mais, só que as consequências são terríveis. Bom, é isso. Eu espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo com alguém aí, com algum grupo, no WhatsApp. Lembre-se de me seguir no Instagram. Lá no meu Instagram eu tenho um link para o grupo no Telegram, então você pode entrar no grupo do Telegram. Tem um grupo fechado no Telegram e o canal que é gratuito, tá? E também eu convido você a conhecer aí o Clube Herdeiros do Reino. Lá eu falo sobre 3 pilares, que é o pilar espiritual, de relacionamento e o financeiro, que são os 3 pilares que todo mundo precisa melhorar na sua vida. Então, se você quer aprender a criar conteúdo, monetizar, ganhar dinheiro em dólar, ganhar dinheiro através da internet, lá eu vou ensinar. Se você quer melhorar sua vida espiritual, lá eu vou ensinar. E se você também quer melhorar os seus relacionamentos, lá eu também vou estar trazendo conteúdo premium, né? Conteúdo que só vai ter lá. Então são conteúdos que eu não posso falar, por exemplo, no YouTube, eu posso trazer por lá. Porque lá não vai ter censura, não vai ter filtro, então eu posso falar de uma maneira mais aberta. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo, como eu sempre falo.